Olá, meus quarentenados, aqui é Júlia Fé, membro do grupo Prometeia, e eu vim aqui trazer para vocês um especial em forma de vídeo. O mês de junho já passou, mas essa série de vídeos começou por lá, então isso aqui é uma continuação. Junho também é conhecido como o mês do orgulho LGBT+, então o Prometeia vem aqui trazer para vocês uma série de vídeos da gente falando sobre representação LGBT+, na cultura pop. A gente vai trazer aqui alguns temas que não são tão conhecidos no Brasil, inclusive tem poucos vídeos em português sobre isso. Eles podem ser um tanto difíceis de entender, e a maioria de vocês pode nem saber que esses problemas existem. Mas esse é o objetivo do vídeo, apresentar para vocês esses temas e discutir um pouco sobre eles. Antes de começar, a gente gostaria de dizer que o Prometeia é um grupo plural, com pessoas de diferentes gêneros, idades, cores, crenças e orientações sexuais. Então o que a gente vai falar aqui não necessariamente representa a opinião de todos os membros do grupo. Outra coisa que eu queria falar é que a gente vai apresentar vários aspectos problemáticos das suas obras favoritas. E uma coisa a se manter em mente é que você ainda pode e deve aproveitar uma obra, mesmo sabendo que ela tem aspectos problemáticos. Toda obra tem seus problemas, e se a gente fosse evitar qualquer obra com aspectos problemáticos, a gente acabaria evitando tudo. A gente vai falar de tudo nesse vídeo, de séries, de mitologia grega e até de anime. E muitas dessas histórias são clássicas e adoradas por muitas pessoas, inclusive por mim. Mas é importante também a gente reconhecer os problemas das obras que a gente consome. Tendo apresentado isso, vamos lá. O vídeo de hoje tem duas partes. A primeira é sobre heterossexualização. O que é heterossexualização? A heterossexualização é quando você adapta a sexualidade de personagens LGBT+, tornando eles hétero. Então, por exemplo, você tem um personagem que é gay no livro, e aí você vai fazer o filme do livro, e você só mostra ele ficando com várias mulheres. Você heterossexualizou o personagem. Talvez você não lembre de cabeça algum exemplo disso, mas nossa, é uma prática muito antiga. É uma espécie de apagamento na realidade. Vou dar alguns exemplos aqui para você se situar melhor. Muita gente acha que esse negócio de gay é um fenômeno novo, que foi, sei lá, inventado na década de 70. E apesar de os termos que a gente usa hoje realmente serem mais recentes, pessoas LGBT+, sempre existiram, apesar de muitas vezes suas culturas não terem nomes para elas. E como elas sempre existiram, elas também estavam nas histórias que eram contadas. Isso não é nem um pouco recente. Na realidade, a gente tem histórias com personagens LGBT+, antes de Cristo. É só pensar na mitologia grega, que, nossa, tinha muitas histórias com elementos LGBT+, que foram sistematicamente apagadas durante a Idade Medieval. É só lembrar de Zeus, gente. Zeus pegava todo mundo. E uma das pessoas que ele pegou era Ganimedes, um jovem pelo qual Zeus se apaixonava de tal maneira que ele sequestrava o rapaz da terra e levava ele para viver para sempre no Olimpo com ele. E aí ele dava uma função lá de copeiro pro cara. Ganimedes, inclusive, virou uma constelação, a constelação de Aquário, é uma representação dele. Então é uma história relativamente famosa. Aí muita gente, por diversos motivos, na hora que vai escrever compêndios de mitologia grega, tira o elemento LGBT+ da história e aí fica se desdobrando, tentando explicar por que o Zeus levou o Ganimedes. Porque ele era muito bonito, mas era de uma maneira hétero, era um bromance aí. Ele era tão bonito que Zeus sequestrou ele, porque, sei lá, é uma apreciação puramente estética. Um bromance mais antigo do mundo. Fica meio sem sentido. Pra ir pro muito mais conhecido, é só você olhar pra Homero e a Ilíada. Gente, Aquiles. Vocês estão prontos pra essa conversa? Os heróis gregos, eles são usados muitas vezes como um parâmetro de masculinidade. E essas mesmas pessoas que adoram emular os trajeitos de Esparta, muitas vezes esquecem que a Grécia Antiga era um antro de homossexualidade. Tem até uma piada que diz que os gregos inventaram as orgias e os romanos inventaram as orgias com mulheres incluídas. E na Ilíada você tem um herói, o Aquiles, que tem uma relação muito, muito próxima com o Patroclo, o seu amigo. Além deles serem mostrados muito próximos durante a história toda, quando o Patroclo morre, o Aquiles cai em joelhos, se lamentando, chorando, se cobrindo de cinzas, gritando, usando uma linguagem de luto assim para descrever o amigo dele, que já tinha sido utilizada para descrever outros casais héteros, e pede para quando ele morrer, as cinzas dele sejam misturadas com a do Patroclo para eles serem enterrados juntos. E é a morte do Patroclo que faz o Aquiles ficar tão chateado que ele volta para a batalha e ele mata o Heitor de Troia, que é quem tinha matado o amigo dele, e tem toda aquela história dele arrastar o corpo do Heitor em vingança, aquele negócio todo. Então, assim, se for um bromance, é um bromance muito, muito forte. Mas você não precisa acreditar em mim. Você pode acreditar nos vários pensadores gregos que escreveram na relação romântica entre os personagens, como Ésquines, Píndaro, Ésquilo e Platão, que se envolveram numa grande discussão de fandoms pré-cristã
sobre quem era o ativo e o passivo no chip gay deles. Se você ficou curioso, Platão defendia que o Aquiles era o passivo. Tem o link aqui embaixo. E aí passou pela Idade Média e os subtons homoeróticos do texto foram apagados. E até hoje a gente não teve um filme que mostrasse essa relação romântica que parecia tão explícita para os gregos antigos. Isso é heterossexualização. Mas a gente tem exemplos mais recentes também, como o livro Tomates Verdes Fritos, que virou um filme bem famoso de mesmo nome. No livro você tinha uma relação explícita, romântica, entre as duas mulheres principais, a Edie e a Ruth. E no filme virou tudo uma grande amizade. Bonequinha de luxo, Audrey Hepburn, também apagou a homossexualidade do personagem Paul, que era gay no livro, e isso era importante para a história. Mais recente ainda, você tem Riverdale, que fez um apagamento muito problemático da sexualidade do Jughead, que tinha sido confirmado pelo escritor dos quadrinhos originais como assexual. Um dos pouquíssimos personagens assexuais que a gente tem, e que foi retratado como hétero na série. CW. A gente também tem casos de quadrinhos, como o da Mística, que é bissexual nos quadrinhos, mas que até hoje não teve nada sobre o assunto mencionado em nenhum dos trocentos filmes dos X-Men que saíram nos últimos 20 anos. Com heroínas isso acontece bastante. E também tem a epidemia da heterossexualização em animes adaptados para o ocidente. Gente, eu não estou dizendo que o Japão é um ambiente particularmente acolhedor para pessoas LGBT+, mas ao menos em vários mangás e animes você tem representação dessas pessoas. E aí, quando o anime é adaptado, esses elementos subitamente somem da história. Você tem exemplos até de animes muito amados da minha infância, como Sakura Card Captors e Sailor Moon, que tinham vários personagens LGBT+, cujas sexualidades desapareceram na adaptação. E por alguma razão, parece que tem uma tendência a transformar personagens femininas que eram apaixonadas uma pela outra em primas no anime. Como se, sei lá, fica um subtexto incestuoso que por alguma razão o pessoal acha que é mais aceitável do que um apaixonite LGBT+. Oh, great. Why do you think they've entered the contest? They're girls and cousins too. É estranho. E por que isso é tão danoso? Bom, a heterossexualização é uma versão da ficção de algo que acontece na vida real, que é o apagamento LGBT+. É um fenômeno histórico. A gente tem personalidades importantes da nossa história que eram LGBT+, e que são retratadas como hétero até hoje, como Alan Turing, Leonardo da Vinci, Michel Foucault, todas as pessoas LGBT+, cujas sexualidades foram apagadas dos livros de história até muito recentemente. Isso faz com que a representatividade LGBT+, seja apagada da nossa história e da nossa sociedade, torna essas pessoas invisíveis. E é a razão pela qual muita gente acha que inventaram esse negócio de gay na década de 70, na minha época não tinha isso não. Dificulta a saída do armário real de várias pessoas, porque torna menos comum que pessoas LGBT+, sejam vistas e reconhecidas. Muita gente me falou, quando eu me assumi bissexual, que isso não existia, apesar de a gente ter exemplos reais de pessoas bissexuais recentes, como Fred Mercury, Renato Russo, e exemplos muito antigos, como eu citei de Zeus na mitologia grega. Mas como a sexualidade dessas pessoas foi apagada ao longo de décadas, séculos e até milênios, gente que conhecia esses ícones históricos nunca tinham se tocado de que eles eram ícones de LGBT+, também, e insistiram comigo que isso não existia, apesar de serem fãs de várias pessoas com a mesma sexualidade que a minha. E mais um exemplo de como problemas na ficção influenciam problemas concretos na realidade. De certa forma, a heterossexualização é até pior que o queerbaiting, do qual a gente já falou. Porque não é só que você está enganando o seu público, é que você pegou um dos poucos exemplos de representatividade de um grupo marginalizado e você apagou ele de propósito. Mas vamos lá que a gente ainda tem uma última forma de representação problemática para falar. A segunda parte é de um clichê chamado Enterre seus gays, também conhecido por algumas pessoas como a síndrome da lésbica morta. Esse clichê é outra forma de representação problemática de personagens LGBT+. Como o nome já explica, é um tipo específico de representação em que você até tem um ou outro personagem LGBT+, na história, mas você faz questão de dar um final infeliz para ele, seja ele morrendo, enlouquecendo ou acontecendo algum desastre na vida dele. Por isso, síndrome da lésbica morta. O debate ressurgiu recentemente depois de uma das temporadas da série The 100, em 2016. Spoilers. A gente tem duas personagens importantes, a Clark e a Alexa, que tiveram um romance extremamente arrastado. E quando ele finalmente aconteceu, quase no mesmo momento em que ele aconteceu, uma das personagens era assassinada de maneira muito aleatória. Do nada. Acontece muito e tem casos como esse em que é gritante. O personagem acaba de se assumir, parece que cai um raio na cabeça dele do nada. Quase como se fosse um castigo sobrenatural.
É como se você quisesse ter a fama de ter representado um personagem LGBT+, mas não quisesse ter o trabalho de realmente representar ele ao longo da história. O público LGBT+, ficou muito chateado nesse caso do The 100, e isso reacendeu a discussão sobre esse assunto. E como na maioria dos tópicos que a gente citou aqui, você pode estar aí pensando, mas será possível? Será que não pode ter um filme LGBT+, com final triste agora? O povo reclama de tudo. E eu tô aqui pra dizer que é claro que pode. Existem vários tipos de história e nem todas elas têm finais felizes. O problema é que esse clichê sempre acontece. Em 2016, pouco depois da polêmica da morte da Lexi em The 100, a revista Autostraddle fez uma pesquisa para descobrir se o clichê de enterre seus gays ainda existia. A pesquisa examinou 1.779 séries exibidas na televisão americana de 1976 até 2016. Só 11% delas tinham personagens femininas bissexuais ou lésbicas. Dessas personagens, 31% delas morria na série, nível Game of Thrones de morte, pessoal. E só 16% delas tinham finais felizes. Eu vou emular aqui Os Incríveis, encarnar a Edna Moda aqui um momento, e sair citando alguns personagens com finais trágicos, pra ver se vocês dão uma lembrada. Alerta de spoilers. Delphine, de Flor Atômica, assassinada. Baltham e Baruch, de A Bússola de Ouro, mortos na guerra. Lexa em The Hunter, assassinado por acidente. Sarah Lance, em Arrow, levou uma flecha no peito, e depois ressuscitado em outra série porque os fãs reclamaram muito. Tara, de Buffy a Caça a Vampiros, vítima de uma bala perdida super aleatória. Quentin, do The Magicians, se sacrifica um episódio depois de se assumir bissexual. The Vampire Diaries, conseguiu matar todos os seus personagens homossexuais. Rachel e Chloe, de Life is Strange, assassinadas. E um detalhe, no caso da Chloe, o jogo só admite explicitamente se ela é LGBT+, se você decidir que ela vai morrer. Se ela viver, ela continua sendo hétero. Adam, de Voltron, morto em explosão. Hélio, de Me Chame Pelo Seu Nome, termina triste sozinho. Adele, de Azul é a cor mais quente, triste sozinha. O que na realidade é uma melhora, porque no quadrinho original, adivinha só, ela morreu. Jack, de Brokeback Mountain, ambiguamente espancado até a morte. Ambíguo. Entendeu? Nada de gays. Nada de capa. Esses foram só exemplos rápidos que eu citei da minha cabeça, mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muito mais. O fato não é que personagens LGBT+, não possam ter finais trágicos, o problema é que eles só têm finais trágicos. Usando os dados da Autostraddle que eu citei lá em cima, imagina se isso acontecesse com personagens hétero também. Arredondando pra cima, imagina que de cada 10 séries que você assiste, só 2 tivessem um final feliz e o resto fosse só tragédia. Você ia acabar bem depressivo. A gente sabe que pessoas LGBT+, até hoje sofrem muito com preconceito e violência, por exemplo. Mas isso não significa que elas também não tenham histórias felizes pra contar. E se você dá um final triste pra quase todo personagem LGBT+, você entra no mesmo problema que eu citei com o Queer Coding. Se você só se vê representado como um monstro, você acaba acreditando que é um monstro. Se você só se vê representado como tragédia, começa a ficar difícil de acreditar em um final feliz pra você próprio. Então é isso. Não é que não possam ter histórias tristes com temática LGBT. A gente só pede um pouco mais de variedade, para que tenham histórias felizes também. Porque ser LGBT+, é mais do que sofrer preconceito e morrer espancado. E após essa coletânea de tristeza, eu queria encerrar esse vídeo com uma nota um pouquinho mais feliz. O próximo vídeo vai ser o último da nossa série de representatividade LGBT+, na cultura pop. E a gente vai falar de por que essa representatividade é importante. E vai dar exemplos de obras que tiveram representações positivas de personagens LGBT+. Então talvez deixe vocês um pouco mais felizes que esse vídeo. Até a próxima, galera. Tchau! Acontece muito, e tem casos como esse em que é gritante. O personagem acaba de se assumir, parece que cai um raio na cabeça dele. Socorro.